Boa noite. Apresento a vocês a história dos movimentos artísticos vinculada a um museu de São Paulo, MASP. Como já dito, nosso museu escolhido foi o Museu de Arte de São Paulo, mais conhecido como MASP. Ele fica localizado na Avenida Paulista, no número 1578. Nossa visita ocorreu no dia 17 de nove de 2022, no sábado, às 10 horas da manhã. Bom, agora vocês vão conhecer um pouquinho sobre a história do museu. E olha só, sabe qual foi o primeiro endereço do Museu de Arte de São Paulo? Eu falo para vocês. O primeiro endereço ficava localizado no centro da cidade, na rua 7 de abril, em 2 de outubro de 1947. E aí, só depois, com o passar do tempo, na data de 7 de novembro de 1968, que o museu mudou de localização, passou a ficar localizado na Paulista. Com base na nossa visita, nós vamos estar falando aqui para vocês agora o estilo de construção do museu. Então, olha só, o MASP ele é um museu flutuante. Ele é elevado e tem um prima suspenso onde se concentram as obras de arte e o acervo. Ele é separado pelo famoso vão livre, sob o solo do mirante. E o MASP ainda conta com um restaurante, teatro e outras áreas destinadas a atividades culturais e até eventualmente as oficinas e workshops. A arquiteta Lina Bubardi, quando projetava o MASP, dividiu em 3 espaços, sendo eles uma área de livre acesso ao povo, ladeado por espelhos d'água, o andar superior em concreto armado e com amplas fachadas de vidro, e o inferior, como mencionado antes, escondido sob a terra. As formas simples, ao mesmo tempo impotentes do MASP, já lhe velaram críticas. Parecia abusar de uma busca excessiva pela proporção perfeita. Dando continuidade à história do museu, qual a periodicidade e o nível de visitas? Bom, no segundo andar, as obras são fixas. No primeiro andar, que fala das histórias brasileiras, as obras são trocadas de 2 a 3 meses. No primeiro subsolo, as obras são individuais, que são as obras referentes a Dalton de Paula, que são trocadas a cada 3 meses. Quando fomos visitar, estava este artista podendo variar dentre os outros, tá? No segundo subsolo, onde é uma continuação das histórias brasileiras, também são trocadas de 2 a 3 meses. Antes da pandemia, em 2019, batendo o recorde e o nível de visitas foi de 560 mil pessoas anualmente. E após a pandemia, os dados estatísticos não foram atualizados, como não ocorreram visitações. Por conta da pandemia, tendo horário de entrada de visitantes a cada 30 minutos, uma vez entrando, podendo ficar sem tempo limite. Que tipo de acervo possui? O MASP é considerado hoje o museu de arte mais importante do Hemisfério Sul, com cerca de 10 mil peças abrangendo a arte africana das Américas, asiáticas, brasileiras e europeia, desde a antiguidade do século XXI, incluindo pinturas, esculturas, desenhos, fotografias e roupas, entre outros. Bom, agora vamos estar mostrando para vocês os detalhes da exposição. Observações. Há 2 tipos de exposição no MASP, a permanente e a temporária, dependendo do andar aonde se encontram essas exposições. E por fim, a obra que escolhemos para fazer análise foi a obra Os Retirantes, como vocês podem estar vendo na imagem. Nossa primeira impressão da obra. Na primeira impressão, a obra despertou um sentimento de tristeza e pena, por demonstrar ali um estado tão precário de pessoas que aparentam ser muito sofridas. Observamos que as linhas são pesadas e escuras, pois demonstram traços fortes e pesados. A obra utiliza o grupo de cores frias, como por exemplo o azul, violeta e o verde. As cores passam aquela ideia de tristeza, desgosto, aflição, amargura e entre outros sentimentos melancólicos. Observamos também que a obra
é cheia de detalhes. Por exemplo, as pessoas que estão apresentadas nessa obra, vemos que as partes do corpo estão à mostra, né, e parecem não ter pele, apenas ossos e músculos que provavelmente eles estão fracos e frágeis. As roupas praticamente todas rasgadas, não cobrindo todo o corpo, passando realmente uma imagem de sofrimento. Na pintura, destacam-se mais as sombras, pois elas dão um efeito dramático à obra. Sobre a obra, Os Retirantes. Nessa obra, Portinari aborda o tema da migração nordestina, triste realidade de uma parte da população brasileira. Tela pintada por larga e fortes pinceladas, usando tinta óleo. Os personagens ilustrados por Cândido Portinari parecem reais, muito magros, famintos, sedentos de água, de compaixão, de sentimento de solidariedade. Eles estão descalços, não têm uma boa aparência, dando a sensação de estarem sujos. As crianças parecem até deformadas, com barrigas enormes. A obra Retirantes representa o povo nordestino. Mostra a necessidade que eles têm de abandonar sua terra em busca de uma vida melhor em outra parte do país. Portinari retrata com exatidão todo o sofrimento do povo brasileiro, pois ele sofria com o sofrimento de seu povo. As pinturas de Cândido Portinari costumam trazer temas que retratam as condições em que vivia o povo brasileiro na primeira metade do século XX. Portinari teve muito êxito ao destacar questões sociais, festas populares, o trabalho na roça, a infância e entre outros assuntos. Suas obras de arte refletem influências do surrealismo, cubismo e da arte dos muralistas mexicanos. A principal técnica de pintura utilizada por Portinari foi a da tinta a óleo sobre a tela. E é com muito prazer que apresento as integrantes do grupo: Andressa Farias Ferreira, Gabriela Vieira, Mariana Ferreira Costa, Melisa Guedes, Nataliane Pereira de Souza Silva, Natália Riofrio, Paloma Pereira, Viviane Ferreira e Zilda Viana dos Santos. Muito obrigada pela atenção e boa noite. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, sai agora às 11.